Teve uma época na minha vida que eu realmente me senti no fundo do poço. E é até difícil vir aqui falar sobre isso. Me toca num lugar muito profundo, mas eu acho muito importante. Nessa fase, eu sentia que nada dava certo pra mim, que as coisas eram muito difíceis. E eu não quero também que você pense que isso é só mais um vídeo motivacional e que eu vou falar que foi o pensamento positivo que me fez mudar a minha vida, porque foi muito mais profundo que isso. Essa fase, eu realmente precisei me agarrar em todas as minhas forças para que eu conseguisse sair. E uma das coisas principais, assim, primordiais que eu desenvolvi para me tirar dessa situação foi justamente perceber que eu tinha me colocado lá. E foi, nossa, foi muito dolorido. Meu Deus, entender, entender, sabe, ter a percepção de que eu tinha me colocado naquele lugar foi dolorido demais. Porque eu não sei se você já teve essa sensação de que o mundo todo tá contra você, sabe? Tudo parece dar errado, as coisas que você quer, você se esforça, mas que aquilo não dá certo, não da forma com que você quer. E aí vira uma somatória de prejuízos emocionais, de tentativas e falhas que vão te levando para um espaço sombrio, um espaço desconfortável, sabe. E quem me via de fora, quem via minha vida, né, do lado de fora, não imaginava que eu estava nessa situação, né. Eu acredito que de alguma forma eu conseguia fazer com que não parecesse, né. Mas eu, nossa, vivia uma fase terrível, terrível, assim. E o que mudou isso pra mim, né, o que realmente começou a fazer o jogo virar, foi a tal da inteligência emocional. É até engraçado falar que ela mudou a minha vida como se ela tivesse chego do nada, né, mas não é, eu sempre tive essa questão da inteligência emocional comigo, pelo fato de conseguir pensar antes de agir, não agir por impulso, entender o que que eu sentia. Óbvio que não no nível de uma pessoa iluminada que sabe tudo o que tá fazendo, mas de alguma forma eu consegui desenvolver isso, sabe, ao longo do meu desenvolvimento como pessoa. Só que nessa fase terrível que eu passei, na pior fase da minha vida com certeza, ela sumiu. A tal da inteligência, emocional sumiu. Eu percebo que ela saiu pra dar espaço pra uma negatividade terrível. Eu fiquei extremamente negativa. As coisas que eu pensava, que eu sentia, tinha um peso de negatividade muito grande, sabe. E isso não fez eu parar de buscar os meus sonhos, de fazer as coisas que eu queria fazer, mas de certa forma tinha uma carga tão grande, sabe, um peso, que eu só percebi o que estava realmente fazendo esse peso existir em mim. É até um pouco, sei lá, engraçado de certa forma, que em uma das minhas crises de choro, assim, eu estava muito triste, porque tudo estava acontecendo de uma forma ruim pra mim, e eu comecei a chorar, chorar, e aí naquela sensação de colocar pra fora, eu disse a seguinte frase: "Eu sou uma pessoa tão boa, por que que essas coisas ruins ficam acontecendo comigo, insistem em acontecer comigo?". Aquela frase foi como se fosse um sino dentro da minha cabeça. Ela bateu e ficou ecoando, porque não fazia sentido eu mesma me ouvir, sabe. E a partir daí, eu comecei, não foi de uma hora para outra, mas aquela frase, ela foi ecoando dentro de mim, ocupando um espaço, sabe, que eu comecei a questionar: "Espera aí, o que que eu tô fazendo?", sabe, o que que eu tô pensando? Eu percebi que eu estava me colocando como a vítima e que
todas as pessoas e o mundo estavam contra mim e que eu não podia fazer nada, que eu tinha que ficar lá chorando em formato fetal. E aquilo fez com que me acendesse uma luz na cabeça, sabe? De que eu precisava me tirar daquele lugar, que aquele lugar não era meu. Quando eu falo da inteligência emocional, eu acho que ela vem desse lugar, de você olhar para sua vida, você é o personagem principal, vamos dizer assim, né? Não dá para você colocar a sua vida, os seus eh, fracassos ou sucessos no colo dos outros, sabe? E isso não quer dizer que as pessoas que me machucaram não têm um grau de responsabilidade. Óbvio que tem, óbvio que tem. Mas quando eu coloco o outro como culpado, eu não me coloco como agente de mudança. Então, para eu mudar minha vida que tá ruim, ela não tá boa, para eu mudar ela, eu preciso que o outro mude, certo? Porque se o meu problema é o mundo, eu preciso que o mundo mude. Se o meu problema é a fulana de tal precisa mudar para que eu melhore, para que a minha vida melhore, para que eu chegue onde eu quero chegar. E isso não faz sentido nenhum, você entende? Você concorda comigo que não faz sentido nenhum? E a partir disso, eu comecei a pensar, sabe, de verdade, assim, pensar o que que eu estava fazendo da minha vida. E foi muito duro. Nossa, foi muito duro, porque é aquela coisa, né, quando a gente coloca a responsabilidade no nosso colo, fala: "Não, realmente, fizeram mal pra mim de certa forma, mas eu tenho responsabilidade com o que eu faço com isso", tudo muda. Tudo muda, porque eu não preciso mais com que o outro não faça, coisas ruins pra mim para que a minha vida seja boa. A minha vida vai ser boa porque eu quero que ela seja. Porque independente do que aconteça comigo, eu vou ter força para me levar, me direcionar para o lugar que eu quero ir. Então, quando eu falei, né, lá no começo do vídeo sobre não é só pensar positivo para me tirar desse lugar, é isso. É uma questão de autoanálise, de responsabilidade, de se colocar como o agente da mudança da sua vida, sabe. Então eu não venho, mais uma vez, eu não venho aqui para falar como se eu já tivesse resolvido tudo na minha vida, não é. Mas eu sei que muitas coisas que eu passo, que eu já passei, pode te ajudar de alguma forma, sabe. E isso é uma coisa principal, assim, que eu queria muito te trazer. Como que você vê a sua vida agora, sabe? Como que você vê as coisas que vêm acontecendo na sua vida? Você se coloca como vítima do mundo? Você se sente como se você fosse um pobre coitado que não tem solução para nada, sabe? Ou você realmente consegue se olhar de forma clara, sabe? De olhar para você mesmo, para suas atitudes, para onde você está indo, para as consequências das suas ações e falar: "Não, realmente, olha, isso aqui eu eu errei, isso aqui eu preciso melhorar", enfim. Porque é isso que vai fazer sua vida mudar. Não é uma coisa que vai cair no seu colo do dia para noite, é você entender o que você tá fazendo, sabe. Como adultos, essa é uma das nossas responsabilidades, não tem como a gente responsabilizar o outro pelos nossos insucessos, sabe. E, cara, de verdade, mudar isso, mudar essa perspectiva, mudou tudo na minha vida, tudo, 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 tudo. A modo de que eu me sinto hoje, ainda não cheguei no lugar que eu gostaria de chegar, mas eu tô com a mão no volante, sabe. Eu estou conduzindo a minha vida pra onde eu quero que ela chegue. E eu te convido a fazer essa reflexão sobre a sua vida também. E te pergunto, você deixou o volante na mão de alguém ou você tá firme segurando o controle da sua vida?